Nesse vídeo eu vou trazer para você as 5 principais lições que eu aprendi com Benjamin Graham, que escreveu esse livro aqui, O Investidor Inteligente, que, segundo o Buffett, tá até na capa do livro, de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E o Benjamin Graham, para quem não conhece, está numa ilha eventualmente, foi o mentor do Warren Buffett, o maior investidor da história. Qual foi o grande feito do Benjamin Graham? O grande feito foi ter sido pioneiro na sistematização, na organização de uma disciplina de investimentos. Até então, era tudo uma bagunça, tudo esparso, tudo a partir de fundamentos de especuladores, traders, e não havia uma sistematização. E o Graham mudou isso completamente. E trouxe O Investidor Inteligente, que foi uma obra voltada para o público investidor no geral. Por isso, tanto sucesso. E as lições que eu aprendi mudaram a minha vida como investidor. Inclusive, não posso provar isso, mas com base na minha observação, inspirou diversos outros livros de investimento que se basearam nessa obra aqui, que é muito importante. E a primeira grande lição é diferença entre investidor e especulador. Pode parecer óbvio, Lua, investidor e especulador é muito fácil de diferenciar, mas aí é que tá. Na linguagem do mercado financeiro, na linguagem de Wall Street, da Faria Lima, investidor é todo mundo que compra e vende ações. Investidor, compra e vende ações. Mas a diferença tem que ficar clara na nossa cabeça para a gente saber já de início o que a gente quer ser, investidor ou especulador. E a diferença não é tão óbvia quanto parece. Tem gente que fala, investidor é quem investe a longo prazo, especulador é quem investe a curto prazo. Resume bem, mas não é o todo. Na verdade, o critério de diferenciação, e aqui que mora a joia desse livro, é que enquanto o especulador segue o mercado, segue a manada, segue as tendências, só foca em tendências, o investidor inteligente, ele vai contra as tendências, porque ele sabe que o comportamento humano e os mercados, que são feitos de seres humanos, afinal de contas, esse comportamento ele é movido de extremos, da ganância ao pessimismo, ao medo. Então, pêndulo que vai para os extremos dificilmente está aqui no meio do caminho. O investidor inteligente sabe disso. Então, ele sabe que quando o mercado está em um extremo, por exemplo, extremo de euforia e ganância, ele sabe que na condição de investidor é o pior momento para comprar. E quando a gente está no extremo oposto, no pessimismo, no medo, aonde vigora a aversão a perdas, então o investidor sabe que é o melhor momento para comprar. Ou seja, enquanto a manada está nos extremos, ele tem um comportamento inverso à tendência de mercado. Já o especulador não. A visão do especulador é: quando o mercado está pessimista, eu vendo, inclusive é descoberto. Quando o mercado está otimista, eu compro. Inclusive até se criou aí um fator que seria o fator impulso ou momentum. Eu compro empresas que estão subindo e vendo empresas que estão caindo. Então, esse critério para mim foi assim, libertador, porque só questão de curto prazo, longo prazo, eu acho muito frágil como critério de diferenciação. Porque na prática todo mundo especula. Isso eu tirei do livro que é controverso, mas eu gostei em muitos aspectos, Os Axiomas de Zurique, em que ele mostra que na verdade todo mundo especula em alguma medida, porque a atividade de investir ou de especular envolve previsões, e qualquer tipo de previsão ou futurologia não passa de um jogo de tentar lidar com a incerteza. Então fica difícil essa questão de curto prazo, longo prazo. Agora, esse critério do Graham, meu amigo, olha, tem que tirar o chapéu porque foi certeiro. Segunda lição: diferenciar investidor defensivo e investidor agressivo. O Graham chamou o investidor defensivo de defensivo mesmo, mas é aquele investimento passivo. E investidor agressivo ele chamou de empreendedor. E aí é que tá. Você, investidor, o que você quer ser? Um investidor empreendedor ou um investidor passivo? Isso é muito importante. Por quê? Porque vai determinar como você vai montar a sua carteira de investimentos. Se você quer ser um investidor defensivo, que é aquele não só simplesmente conservador, mas aquele que não tem tempo, energia, nem conhecimento para se dedicar muito ao mercado financeiro, esse investidor ele tem que ter uma carteira com bastante renda fixa e, além de tudo, ele tem que ser um investidor que diversifica bastante, que muitas vezes segue os índices de mercado. Ele não quer ficar tentando superar
superar a média de mercado, ele quer ter um desempenho médio, porque a vida dele não é se dedicar a investimentos. Ele quer tornar a trajetória de investimento dele chata, simplesmente uma obrigação, um hábito, repetitivo inclusive. Ele quer se dedicar ao trabalho dele, aos estudos, à família e só quer fazer o patrimônio dele crescer e se aposentar. Esse é o investidor defensivo ou passivo. Agora, existe o investidor empreendedor. E esse nome é muito bom porque mostra, olha, se você quer tentar superar o mercado, você vai ter que se dedicar de verdade. Aí você pode não diversificar tanto como preconiza Warren Buffett e Charlie Munger, porque daí você está se dedicando. É diferente, horas e horas por dia. Então Benjamin Graham acertou aqui de novo. Olha, por mais que você não acredite, é muito provável que você esteja na categoria de investidor defensivo ou passivo. Eu sei que isso fere o nosso ego, é difícil de aceitar, mas a grande maioria do meu público, inclusive, não é um investidor profissional. Então é melhor você aceitar essa condição do que se iludir achando que você vai conseguir superar o mercado, muitas vezes sem um consultor de investimentos. Consultor, não assessor. Lembrando que eu sou consultor e auxilio justamente nesse sentido, porque nós sabemos que nem sempre, na verdade, na maior parte do tempo, vale a pena sacrificar outros afazeres que realmente colocam dinheiro no nosso bolso para se dedicar ao mercado. Terceira lição, balanceamento e rebalanceamento. Isso eu nunca vi o pessoal falar por aí. Mas o Graham, ele estruturou as regras de balanceamento e rebalanceamento da carteira de investimento. O que ele propõe? Nessa ideia de pêndulo dos extremos, ele propõe o seguinte: o que seria o modelo ideal para a maioria das carteiras de investimento? Você ter 50% da carteira em títulos, que é renda fixa aqui no Brasil, títulos ou obrigações, e 50% em ações, em empresas. Sendo que você pode variar isso de acordo com o momento de mercado, na condição de investidor inteligente, sabedor desse pêndulo, desses extremos, e aí você oscilar a sua carteira entre 25% renda fixa e 75% ações, ou 75% renda fixa e 25% ações. Como isso? Ora, se eu estou numa euforia de mercado, próximo de uma bolha especulativa e eventualmente uma correção, o melhor a se fazer é ter 75% de renda fixa e 25% de renda variável. Da mesma forma, em um momento de muito pessimismo, com os ativos baratos, eu vou ter 25% de renda fixa e 75% de renda variável. Quando o mercado não está tão irracional, eu simplesmente sigo ali o meio do caminho 50-50 e eu resolvo a minha vida. E aí, como que eu mantenho o equilíbrio do portfólio? Através do rebalanceamento. E na visão do Graham, eu vou fazer isso uma vez ao ano, na condição de, para eu promover o rebalanceamento, ou seja, a retirada dos lucros de um ativo e passar para outro, o que eu vou fazer? Quando superar determinado limite, que é uma banda, ele propõe 5% acima do percentual indicado, então se eu quero ter 50, eu estou com 55, então eu já vou passar esse excedente para outra categoria, e assim eu promovo o equilíbrio do portfólio, principalmente para o investidor defensivo ou passivo. Então ele trouxe toda essa ideia que vai facilitar muito a sua vida na trajetória de investimentos. Quarta lição: diferença entre preço e valor. Quem nunca ouviu por aí a expressão atribuída ao Buffett, que se inspirou no Benjamin Graham, de que preço é o que você paga, valor é o que você leva. E de fato, o que o Benjamin Graham chamou a atenção para a gente? Olha, valor ou valor intrínseco é aquilo que realmente traz de retorno, é aquilo que realmente pode te trazer de retorno de um ativo. É isso que ele vale. Agora, seria algo muito próximo do preço justo, algo que a gente tenta buscar na condição de investidor inteligente. Só que ele fala, olha, cuidado com o preço. Por quê? Porque o preço ele muda diariamente e o preço reflete muito as expectativas doidas do mercado. O preço, ele acaba não sendo nada racional porque ele reflete a psicologia humana, ou a ganância ou o medo. Aí que entra o conceito que ele trouxe, a alegoria do senhor mercado. O que é o senhor mercado? Você que analisou uma empresa, definiu qual seria o preço justo dela e a comprou, você todos os dias vai ter um suposto sócio que vai bater na sua porta e ficar te oferecendo um preço diferente pela participação que você comprou numa empresa. Só que isso é uma idiotice e ele chama atenção pra gente que isso é uma loucura, porque o quanto vale um negócio, uma empresa, não muda todos os dias. Como assim eu defini que um negócio
vale R$ 10 cada ação, e aí diariamente esse valor está mudando. Não é valor, é preço. 10,50, 11, não é assim que funciona. E aí o investidor inteligente, ele precisa se afastar disso, senão ele vai ser influenciado e agir como investidor nada inteligente, burro. Isso aconteceu, sabe com quem? Com Isaac Newton, um dos homens mais inteligentes da história. O que aconteceu com o Newton? No século XVIII, ele acabou entrando na bolha da companhia Sophia Company, uma empresa britânica marítima, que o pessoal estava pagando qualquer preço. E aí ele ganhou dinheiro inicialmente com essa operação, ele vendeu com lucro, só que aí depois, por pressões ou por seguir a manada, ele recomprou as ações na alta e teve que vender depois no prejuízo, perdendo mais do que havia lucrado anteriormente. E é por isso que ele fala que consegue até calcular o movimento dos corpos celestes, mas não consegue o quê? Calcular e medir a loucura humana. E ele foi vítima disso. Então, detalhe, não basta você ser um gênio para ser um investidor inteligente. Ser um investidor inteligente significa você não se deixar levar pela loucura da humanidade e do seu mercado que diariamente fica te bombardeando com preços diferentes para uma coisa que tem um valor que você já definiu e que você precisa acreditar e seguir firmemente. Eu não estou te dizendo, e o Graham não dizia isso, que é para você comprar e nunca mais analisar a ação, mas você focar nos números e nas perspectivas da empresa, olhar para os fundamentos, para a saúde financeira e não ficar ali atento a preço que muda diariamente, como eu disse. E a quinta lição, que talvez seja a mais importante, margem de segurança. Daí veio aquela fórmula de Graham em que ele dizia, olha, o ideal para você comprar ações baratas é seguir a seguinte fórmula, que eu tratei com mais detalhes em outro vídeo, que é a raiz quadrada de, e aí é o valor intrínseco da ação, 22,5 vezes o valor patrimonial da ação vezes lucro por ação. Os detalhes estão no outro vídeo, vou deixar aqui no card. Mas detalhe, o mais importante aqui não é a fórmula. Até o Charlie Munger fala que fórmula não é o que mais importa. O que mais importa é o conceito, a ideia de margem de segurança. O que é isso, margem de segurança? É o espaço para você errar. E por que isso é muito importante? Porque o Graham reconhecia já à época as limitações do conhecimento pelos seres humanos. Ou seja, a limitação epistêmica, o quanto a gente consegue saber de fato sobre a realidade. E como, na verdade, o mercado é completamente imprevisível e o futuro é completamente imprevisível. De tal modo que, por mais que eu faça a estimativa mais técnica, mais rebuscada, isso pode não ter nenhum valor. O que mais importa é a margem de segurança, não pagar caro demais. Por isso ele definiu esses critérios, principalmente para o investidor comum, para ele comprar sempre com margem de segurança, porque é a margem de segurança que vai reduzir os erros na sua carteira de investimento. E a margem de segurança não fica limitada só à ideia de investimentos e finanças, não. Pensa comigo, e aí seja sincero aqui comigo. Você é o tipo de pessoa que chega na hora marcada para os compromissos, antes ou depois? Você chega com 10 minutos de antecedência ou se atrasa um pouquinho? Você não concorda que se a gente tivesse um comportamento de sempre chegar com antecedência, muitas coisas não dariam errado? Simplesmente porque a gente já se preparou para isso? Por exemplo, às vezes eu tenho um compromisso, eu falo, não, dá tempo tranquilo. Só que aí tem um acidente no meio do trânsito, trava tudo e eu acabo me atrasando. E aí eu falo, é que teve um acidente no meio do caminho. Mas me diz uma coisa, você não deveria ter se antecipado pelo conceito de margem de segurança? A gente sempre fica buscando eventos externos para justificar o que deu errado. Mas a gente não deveria ter a sabedoria de, eventos aleatórios, incertos, acontecem. Merdas acontecem, para resumir. Então eu preciso me preparar o máximo que eu puder. Isso também leva em conta o conceito de eu nunca poder sofrer o risco da ruína. Então olha como ele trouxe um conceito aí perfeito. É sabedoria para a vida, margem de segurança. Eu lembro que no meu tempo da faculdade, cara, a maioria dos alunos deixava para entregar o trabalho na última hora. Advogados que cumprem o prazo no último dia. Cadê a margem de segurança? Não é paranoia ou muita ansiedade. Não, é margem de segurança. O mundo é arriscado, o mundo é incerto. Então, o que nós podemos minimamente controlar? Margem de segurança. E aí nos investimentos, isso é essencial. E o Benjamin Graham nos aclareou com essa ideia, que aí a gente estendeu para outros campos da nossa vida. Agora, se você quiser se aprofundar sobre investimentos, seja se você quer ser um investidor passivo ou empreendedor, eu te convido a conhecer a comunidade Formação Mirai Investing. Na nossa comunidade, você vai ter acesso ao meu treinamento Formação Mirai Investing, que é super completo e vai te preparar para ser um investidor inteligente e independente. Tem também o meu treinamento Método Dividendo Permanente, principalmente voltado para investidores mais passivos. Tem aqui nosso módulo de imposto de renda. Tem aqui o e-book Método Dividendo Permanente. Tem a nossa planilha para você seguir um passo a passo
para escolha de ações, de fundos imobiliários, de aposentadoria, lista de livros que eu recomendo, planilha de preço teto de ações e fundos imobiliários. E ainda aqui você tem vídeos que eu trago quase que de forma diária, exclusivos para os membros, onde eu também analiso a minha carteira de investimento e disponibilizo o link da minha carteira nas postagens que eu faço na minha comunidade, e onde aqui, ó, nessa minha comunidade, eu vou trazendo para os membros as operações que eu faço na bolsa de valores e explico o racional. Caso tenha interesse, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que é uma assinatura que você consegue cancelar a qualquer momento sem nenhuma burocracia. Agora, alguns comentários aqui do último vídeo do YouTube. Traz mais investimento internacional, então é difícil, porque o público é muito restrito, mas eu procuro, em dados momentos, trazer vídeos sobre isso sim. Arriscado tio Sam devendo até as calças e o dólar deixando de ser a moeda estável viva, o BRICS. E esse aqui é paranoico. Vídeo muito bom, apesar disso, não gosto da ideia de a tributação reduzir a rentabilidade do dinheiro que deveria estar disponível para a emergência. Esse é um ponto, é mais uma expectativa de valorização do dólar ao longo do tempo, é uma proteção que a gente deixa para o nosso capital, já que a moeda brasileira é enfraquecida. Esses ETFs eu acho que não compraria, porque daria trabalho para declarar imposto de renda. Se você faz sozinho, aí dá um pouco mais de trabalho. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu mostro como eu analiso as ações que eu vou colocar na minha carteira e até na carteira dos meus clientes. Corre lá.